Olá, tudo bem? Na aula 11 eu falei sobre atividade física e a importância da intensidade. Já fez sua atividade física hoje? Buscou mais intensidade? A atividade física é essencial para a sua transformação, não somente pela perda de calorias, mas pelos estímulos que ela promove para a sua saúde. Só para lembrarmos, mais hormônios, mais oxigenação, maior fluxo sanguíneo, mais mitocôndrias celulares, mais oxidação de gordura, mais estímulo da anorexia do treinamento físico. Então, treine com foco na intensidade. Busque os seus limites pessoais em cada sessão de treino. Assim você irá sentir a transformação na performance e na composição corporal. Hoje vamos falar de medicamentos para a obesidade. A pílula mágica do emagrecimento. Será que ela existe? Fique com a gente até o final e saiba tudo sobre os medicamentos para a obesidade. Tem surpresa aí. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e vamos à vinheta. Por incrível que pareça, existe a pílula mágica do emagrecimento. E não é uma só, são várias pílulas mágicas. A questão mais importante aqui é que, como toda magia, ela se desvanece à meia-noite. Mas, brincadeiras à parte, se você não entender o processo alimentar, mudar os hábitos sedentários, controlar o estresse e regular o seu sono, todos esses medicamentos terão sucesso por curto prazo. Exceto a surpresa que eu vou falar no final desse vídeo. Fique comigo. Existem diversos medicamentos que induzem o emagrecimento com muito, mas muito sucesso. A questão é que nenhum deles irá mudar a sua cabeça, a sua relação com a comida e seus hábitos. Eles irão ajudar você a começar essa mudança. Aí sim a coisa fica legal. Se você fizer uso consciente dos medicamentos, eles irão te ajudar a promover mudanças na sua vida. Irão permitir que você torne esses novos hábitos mais consistentes. Usamos esses medicamentos para ajudar a consolidar mudanças definitivas na sua vida, transformando você de dentro para fora com mudanças metabólicas, físicas, alimentares, emocionais e mentais. Você que quer emagrecer, veja tudo isso como um desafio, um trabalho que você deve realizar diariamente, até virar rotina. Vou falar então de algumas pílulas, entre aspas, que são eficientes para o emagrecimento. E se você ficar aí até o final, você vai conhecer a substância mais eficiente de todas. Mas já deixo um alerta. A maioria dos medicamentos aqui citados precisam de avaliação e seguimento com um médico especializado, ok? Não faça automedicação. Eu dividi os medicamentos conforme o seu mecanismo de ação, isto é, como é que ele age dentro do nosso corpo. Então nós temos o seguinte: catecolaminérgicos. São os derivados das anfetaminas, anfepramona, femproporex e outros. Inibidores da recaptação de norepinefrina e serotonina, como a sibutramina. Inibidores da recaptação de norepinefrina e dopamina, como a bupropiona. Antagonistas opioides, como o topiramato. Inibidores das lipases gastrointestinais, como o orlistat. Análogos do peptídeo semelhante ao glucagon, que é a liraglutida. As biguanidas, como a metformina. E a surpresinha final, que é o nosso bônus mágico. Então, primeiro, catecolaminérgicos, anfepramona, femproporex, que estão disponíveis para manipulação. O Consenso Latino-Americano de Obesidade recomenda o seu uso prolongado, salientando, entretanto, que devem ser utilizados em pacientes selecionados e seguidos de perto pelo médico. A anfepramona é o catecolaminérgico mais antigo e, portanto, o mais conhecido, também chamado de dietilpropiona. Foi o primeiro a ser usado no Brasil. Age aumentando a liberação de norepinefrina na fenda sináptica dos neurônios. Os estudos mostram inequívoca diferença de perda de peso entre o grupo anfepramona e o grupo placebo, com uma média de 6 kg de diferença entre um e outro após o tratamento. É considerada pela Associação Médica Americana o catecolaminérgico mais seguro do ponto de vista cardiovascular. A anfepramona nós administramos de 50 a 100 mg. Eu começo com uma dose menor de 10 mg para dar estímulo inicial.
O Femproporex administramos de 25 a 50 mg, também começa com 10 mg para ir sensibilizando o paciente. Em segundo lugar, temos os serotoninérgicos e sacietógenos como a sibutramina. Sibutramina apresenta efeito sacietógeno e efeitos de controle de compulsão alimentar, assim como melhora de sintomas psiquiátricos. Promove leve elevação da pressão arterial, por isso temos que ter cuidado aqui. Promove leve aumento do risco cardiovascular em pacientes com história de doença cardiovascular e deve ser evitada nessas populações. A recomendação atual é evitar o uso em portadores de doença arterial coronariana e suspender o medicamento na ausência de perda de peso. É atualmente uma das únicas medicações on-label aprovadas para tratamento de obesidade pela Anvisa junto com o Orlistat. Sibutramina age inibindo a recaptação de norepinefrina e serotonina na fenda sináptica. Também reduz um pouco a recaptação de dopamina, mas o efeito predominante é o serotoninérgico. Desse modo, tem efeitos sacietógenos, que inibe a fome no centro hipotalâmico, além de um pequeno efeito de ativar lipólise, que é o aumento da queima de gordura. É eficaz para quase todos os padrões alimentares, sendo especialmente útil para as pessoas que sentem muita fome ou tendem a ingerir grandes quantidades de doces ao longo do dia, buscando o efeito de bem-estar serotoninérgico produzido pela ingestão de doces. Em terceiro lugar, temos os inibidores da recaptação de norepinefrina e dopamina, com efeito antidepressivo e anticompulsão. Neste quadro temos a bupropiona e a naltrexona. A bupropiona foi desenvolvida para tratamento de depressão e tabagismo. Já a naltrexona, antagonista do receptor opioide, é utilizado para tratamento de alcoolismo e dependência de drogas. A associação de bupropiona com naltrexona promove a ativação dos neurônios hipotalâmicos da PONC, pró-opiomelanocortina, como vemos na figura a seguir, causando supressão do apetite em maior intensidade do que quando utilizados separadamente. Em quarto lugar, temos os agonistas opioides como o topiramato. O anticonvulsivante topiramato promove perda de peso importante nos primeiros 18 meses, segundo estudos. Percebeu-se que pacientes e ratos tratados com essa medicação apresentam perda de peso significativa. Acredita-se que o mecanismo para essa perda de peso seja a ativação do ácido gama-aminobutírico, GABA, e a inibição do glutamato, que por sua vez atuariam centralmente ativando a PONC e inibindo o NPY no hipotálamo. Os estudos clínicos mostram que o uso do topiramato é especialmente eficaz para o tratamento do transtorno de comer compulsivo, além do comer noturno. No entanto, alterações cognitivas no fluxo do pensamento, sonolência, dificuldades em achar palavras e se expressar corretamente tornam o uso desse medicamento muito limitado. Nós teremos grande cuidado aqui. Em quinto lugar, nós temos os inibidores das lipases do trato gastrointestinal, o Orlistat. O Orlistat promove a excreção de até 30% da gordura ingerida. Esse medicamento inibe a ação das lipases intestinais e pancreáticas, de modo a dificultar a digestão das gorduras ingeridas. Estudos revelam que não apresenta efeitos sobre os níveis do triglicérides e ainda podem reduzir o HDL, o que pode ser um problema a longo prazo. Pelo seu efeito de causar desabsorção de gorduras, deve-se ficar atento à possibilidade de causar deficiência das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Reduz o risco de desenvolver diabetes, mas este efeito pode ser decorrente somente da perda de peso. É uma medicação aprovada diretamente para o tratamento de obesidade, chamado on-label, mas cuja eficiência em redução do peso mostra-se bem inferior às outras classes mais comumente utilizadas, como a sibutramina, os catecolaminérgicos, o topiramato, entre outras. É contraindicado para pacientes que realizam dieta cetogênica, aquela que propomos aqui no curso. Uma vez que a dieta é rica em gordura e o excesso de gordura irá promover diarreias inconvenientes, e por esse motivo e outros citados acima, não é o meu medicamento de escolha para prescrever na rotina da minha clínica. Em sexto lugar, vamos adquirir os análogos do peptídeo semelhante ao glucagon GLP-1. Nós estamos falando da liraglutida, conhecidos como Victoza e Saxenda. Os hormônios incretínicos, como GLP-1, glucagon-like peptide-1, é uma das drogas mais modernas que promove o emagrecimento e a melhora de diversos índices de saúde. A liraglutida tem demonstrado significativa perda de peso corporal, influenciando a ingestão de alimentos através de mecanismos também hipotalâmicos. Novamente, aquela figurinha do hipotálamo que você já bem conhece. Por sua vez, apresenta também melhora na pressão arterial,
melhora das funções da célula beta do pâncreas, apresenta ainda efeito na redução dos biomarcadores do infarto agudo do miocárdio, como o PCR, e dos biomarcadores da inflamação, como o TNF-alfa. Diminui o LDL colesterol, promove relaxamento arterial e a disfunção endotelial causadora das placas de ateroma. Ou seja, é muito bom para a saúde também. E apresenta provável proteção neurodegenerativa e renal. Por esse motivo, pode ser utilizada de forma mais prolongada, com toda a segurança e nunca ser suspensa de forma abrupta. Em sétimo lugar, temos as biguanidas, que é a metformina. O mecanismo de ação desta classe de fármaco é a redução da resistência periférica à insulina, principalmente a resistência hepática. Atua ativando a enzima AMPK, proteína quinase ativada por AMP, que quando ativada sinaliza depressão energética com queda de adenosina trifosfato intracelular. Deste modo, estimula a captação de glicose pelas células. O principal mecanismo desta classe é a metformina. Através da ação da metformina, a célula interpreta que dispõe de níveis reduzidos de ATP intracelular e assim ativa a enzima AMPK, diminuindo a resistência insulínica. A metformina então promove queda nos níveis triglicéridos e do colesterol LDL, maior concentração de lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, redução do nível de pressão arterial, potencial efeito de perda de peso. Agora eu prometi a pílula mágica surpresa. Mas eu vou falar não de uma, eu vou falar de duas surpresas, o HCG e o GH. O HCG é uma glicoproteína composta de 244 aminoácidos produzido pela placenta em grandes quantidades durante a gestação. Possui subunidades alfa e beta. Lembra do exame beta-HCG para detectar a gravidez da mulher? Esse é o tal do HCG. Ele está intimamente relacionado com o LH e o FSH, que são produzidos pela hipófise, estimula a secreção de mais testosterona, estrógeno e progesterona, também estimula mais TSH, que é o hormônio da hipófise, que estimula a tireoide a trabalhar mais, eleva a secreção do GH, o hormônio do crescimento. O HCG, portanto, que é a gonadotrofina coriônica humana, é um hormônio produzido pela placenta das mulheres durante a gravidez. Assim que o novo embrião começa a se desenvolver, o corpo da mãe começa a liberar grandes quantidades de HCG na corrente sanguínea. Isso tem um efeito de crescimento e desenvolvimento no feto, que é o efeito anabolizante, e ao mesmo tempo tem um efeito protetor para a mãe, gerenciando e selecionando os nutrientes que devem e podem ser retirados da mãe para permitir o desenvolvimento do feto. A ação fisiológica do HCG é assegurar que o feto, em desenvolvimento, sempre tenha uma fonte de alimentação adequada, mesmo quando a mãe está comendo muito pouco, sem contudo levar à morte da própria mãe. Mãe e bebê ficam protegidos pelo HCG. Em condições normais, esse efeito não é percebido, mas em situações extremas como a fome na África, a ação primorosa do HCG pode ser percebida, permitindo o desenvolvimento do feto e a sobrevivência da mãe durante a gravidez, mesmo em estados extremos de desnutrição. Estudos indicam que o HCG também está presente em homens produzido pelos testículos, próstata e plasma seminal em quantidades pequenas. A ciência por trás do HCG indica um considerável corpo de evidências que apontam na direção do hipotálamo, que é o órgão mais frequentemente incriminado na lipogênese e que sofre ação regulatória pelo HCG. É muito interessante observar que o HCG, administrado de forma exógena, acumula-se exatamente no hipotálamo, mas particularmente nas regiões ventromedial e lateral do mesmo. Muitos artigos científicos demonstram que o HCG é lipolítico, queima gordura. Meu trabalho de pós-graduação, por exemplo, foi sobre o HCG. Eu tratei durante um ano 18 pacientes com dieta de baixa caloria associada a 250 unidades internacionais de HCG sublingual. Todos os pacientes apresentaram perda de peso em gordura sem perder massa magra. Pelo contrário, alguns deles até ganharam massa muscular conjuntamente com a maior performance física e definição. E é aí que está a diferença. O HCG ajuda na saciedade e preserva a massa magra, devido ao seu poder anabolizante. Enquanto que uma dieta semelhante de baixa caloria e realizada sem o HCG irá promover a mesma perda de peso bruto, mas muito mais massa muscular do que gordura será perdido, deixando a pessoa com um emagrecimento não saudável, perdendo vigor e ficando mais doente. Portanto, nesse segundo grupo, a maior perda será de massa magra, conjuntamente com alguma gordura, que torna esse emagrecimento não saudável e pouco sustentável. A perda de peso no grupo HCG mais dieta tornou-se saudável em comparação ao grupo que só fez a dieta. Porque o primeiro preserva a massa magra,
preserva a massa muscular, define o corpo, mantém a disposição, inclusive para se manter o treinamento esportivo. Além disso, as preparações comerciais do HCG contêm beta-endorfina, um peptídeo opioide ligado diretamente ao comportamento e ao humor, o que facilita a realização da dieta de baixa caloria, controlando melhor a fome e a compulsão alimentar. Os artigos demonstram que o complexo HCG mais beta-endorfina funciona como neuromodulador do humor e do metabolismo energético, levando ao emagrecimento praticamente exclusivo em gordura. Usamos ele na forma sublingual, facilmente manipulada com prescrição médica, conjuntamente com uma dieta restritiva ou low carb. Por último, temos o GH, uma outra substância especial que eu considero a melhor delas e a mais saudável. O hormônio do crescimento, Human Growth Hormone, ou somatropina. É um hormônio proteico anabólico produzido pela pituitária. O GH farmacológico para uso humano é produzido por meio de engenharia genética recombinante, é extremamente puro, e é largamente utilizado há mais de 30 anos com toda segurança. Publicação do The New England Journal of Medicine, em 1990, de Daniel Rudman, observou os efeitos da reposição do GH em homens acima de 60 anos de idade. Foi um estudo controlado e duplo cego. Sua conclusão foi que o grupo que fez uso de GH apresentou ganho de 8,8% de massa magra e perdeu 14% no percentual de gordura após 6 meses de GH. Eu vou deixar a referência deste estudo aqui na descrição do vídeo. Este estudo pioneiro foi corroborado por centenas de outros que vieram depois. Muito se falou também contra o GH e seu potencial de causar câncer, mas depois de diversos estudos, acompanhamento na prática clínica e depois desses 30 anos de uso do GH, verificou-se que o uso do GH não tem relação causal nenhuma com o aparecimento de cânceres. Hoje em dia é recomendado o não uso de GH ou sua suspensão somente quando o paciente apresentar um câncer ativo. Fora desta situação, não há contraindicações para o uso do GH. E eu não estou falando do abuso desta substância, ok? O GH é o maior agente anti-obesidade já desenvolvido. Ele ajuda a reduzir a gordura abdominal, a cintura, quadris, coxas, enquanto que aumenta a massa magra. Ao mesmo tempo, promove reparo das células cerebrais, melhorando a concentração e a sensação de bem-estar e a energia. Tem ação anti-envelhecimento e age diretamente em todos os sistemas e órgãos do corpo, levando à regulação do sistema endócrino como um todo e do metabolismo energético do corpo. Possui ação anabólica estimulando o crescimento tecidual do músculo, agindo diretamente na transcrição gênica das proteínas. Age no metabolismo, aumentando o fluxo, a oxidação e o metabolismo de praticamente todos os nutrientes na circulação. E para completar, tem ação lipolítica, agindo diretamente sobre o metabolismo do adipócito, aumentando a ação da enzima HSL. Eu expliquei esse fenômeno nas aulas anteriores. Com a ativação da HSL pelo GH, libera-se mais triglicérides na corrente sanguínea para ser usado como energia, tendo o efeito de emagrecimento, que é a lipólise do tecido gorduroso. Nas doses corretas e ajustadas para cada paciente e situação, o GH deve ser utilizado a longo prazo, sem efeitos colaterais e com toda segurança. Veja os benefícios da tabela abaixo, extraída do livro Fisiologia Clínica e Hormonal, volume 3, do Dr. Ítalo Rachid. Como você pode observar, nesta tabela, nós temos aqui, no primeiro mês de uso do GH, melhora da saúde mental e da vitalidade, melhora da insônia, aumento dos níveis energéticos. No segundo mês, melhora da elasticidade da pele, crescimento das unhas, melhora da função sexual. No terceiro mês, crescimento do cabelo, descoberta do desejo sexual, aumento da massa muscular, aumento da flexibilidade corpórea, redução das dores articulares. No quinto mês, diminuição da gordura visceral, redução da gordura subcutânea, espessamento da pele, redução do peso, diminuição das rugas. E no sexto mês, começa a apresentar uma melhora também da visão. Por esses motivos, o HCG e o GH são as nossas pílulas mágicas especiais, que irão promover emagrecimento e saúde ao mesmo tempo. É isso aí, pessoal. Já temos nossa pílula mágica com ação anti-obesidade e anti-envelhecimento. Agora eu quero fazer alguns alertas muito importantes para você. Lembro, que todos esses medicamentos devem ser prescritos e monitorados pelo médico. Todos os medicamentos são passíveis de efeitos colaterais e, caso ocorram, devem ser suspensos imediatamente. Podem ser associados 2 ou mais desses medicamentos para se obter um efeito sinérgico. A busca dessa sinergia entre medicamentos pode ser muito interessante, uma vez
que podemos dar doses menores dos medicamentos em relação à sua dose usual e observar o efeito sinérgico no paciente. Dessa forma, diminuindo a sobrecarga de cada droga isoladamente no corpo. Nunca pare um medicamento deste tipo de forma abrupta, exceto no caso de efeitos colaterais. É importante que você entenda que precisa consolidar seus novos hábitos e ir diminuindo os medicamentos de forma lenta e gradual. Por isso que o tratamento de obesidade é de longo prazo, tanto para a consolidação de hábitos novos, como para o gerenciamento das substâncias e medicamentos ingeridos. Tudo deve ser reportado ao seu médico e modificado conforme a evolução. Desistir jamais! Mudamos a rota e a estratégia, mas não desistimos. Vamos sempre em frente. E para manter você motivado ou motivada, na próxima aula vamos falar sobre autodeterminação, mudanças comportamentais, compulsão e desejo, autoimagem, ansiedade. E como vamos trabalhar com tudo isso de forma a você se transformar, se reinventar e tornar-se um novo você. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu te vejo então na próxima aula. Tchau!